Meu nome é Isadora Brandão, sou defensora pública do Estado. Coordeno atualmente o Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o enfrentamento a esse projeto genocídio do Estado brasileiro é a nossa tarefa central, né, enquanto movimentos sociais negros, enquanto pessoas engajadas na luta antirracista nesse país. Essa é uma agenda central dentro do nosso plano de atuação à frente do Núcleo de Igualdade Racial da Defensoria Pública. É um prazer muito grande estar aqui dialogando com vocês, também porque a história da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, ela dialoga diretamente com a luta dos movimentos sociais. Eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque eu acho que é uma fala empoderadora, né? E que revela a importância dos movimentos sociais, a importância da luta das ruas para a construção de políticas públicas no Brasil, de modo geral. A gente tem um modelo de assistência jurídica integral e gratuita, né, que é estabelecido, criado pela Constituição de 88, que é esse modelo das defensorias públicas, mas, de fato, a Defensoria Pública em São Paulo, ela só é efetivamente instituída em 2006, ou seja, com vários anos de retardo, e isso graças à atuação do que a gente chama de movimento de criação da Defensoria, que foi um movimento que reuniu cerca de 400 entidades da sociedade civil que fizeram um lobby na Assembleia Legislativa e conseguiram, assim, aprovar a lei orgânica, a lei complementar, né, que instituiu a Defensoria Pública. A própria existência de um núcleo especializado para tratar de questões étnico-raciais também é tributária da atuação dos movimentos sociais, porque quando a Defensoria surge em 2006, não havia, a princípio, um núcleo destinado para atuação nessa temática, e foi através de uma conferência da Defensoria Pública, que é um espaço em que qualquer pessoa da sociedade civil pode participar e propor propostas, né, que vão pautar a atuação da instituição ao longo de 2 anos. Então, foi nessas conferências que foi sugerida, proposta a criação de um núcleo especializado, proposta essa que foi aprovada e culminou na criação do núcleo em 2008. Para a gente é muito importante estar nesse diálogo próximo com os movimentos sociais, porque a Defensoria de São Paulo não seria o que ela é se não fosse por esse protagonismo, se não fosse por essa atuação política. A questão do genocídio é uma bandeira muito antiga do movimento negro. Quando o MNU lá atrás, né, é fundado, muita da articulação que passa pela própria criação do Movimento Negro Unificado está associada à luta contra o extermínio de jovens negros, né? Teve um caso célebre naquela época, o caso do Robson Silveira da Luz, que foi preso, torturado e assassinado por agentes policiais por uma suspeita de furto de uma fruta no supermercado, né? Foi um episódio que, como vocês sabem, mobilizou diversas pessoas, e nesse processo se dá a criação do Movimento Negro Unificado, que é esse movimento de grande referência para a gente, que está nessas trincheiras, né, da luta antirracista no país. E de lá para cá, essa realidade de extermínio, ela não mudou, né? Então, a gente pode falar de diversos episódios, né, que ilustram isso. A gente tem o massacre do Carandiru em 92, os crimes de maio em 2006, as chacinas de Osasco e Barueri em 2015, a chacina do Cabula, na Bahia, em 2015, a execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A gente tem inúmeros e incontáveis casos que demonstram, né, que o genocídio é uma prática sistemática do Estado brasileiro. E de lá para cá, nós não avançamos muito no que diz respeito à reparação, né, às familiares e vítimas, no que diz respeito à prevenção e à mudança dessa realidade. Em 2016, o Senado brasileiro elaborou um relatório final a partir de uma CPI instaurada sobre assassinato de jovens negros. A partir dessa CPI, do relatório que foi elaborado a partir dela, foram feitas diversas recomendações pelo próprio Estado brasileiro para lidar
com a questão do extermínio de jovens negros no Brasil. Então, a questão do genocídio deixa de ser uma questão que é colocada apenas pelos movimentos sociais para ser institucionalmente reconhecida pelo Estado brasileiro. Nesse relatório consta, por exemplo, que o Brasil vive uma guerra civil não declarada, né, já que a nossa polícia constatou-se através desse relatório que a nossa polícia mata em 5 anos mais do que a polícia norte-americana mata em 30 anos de trabalho. Né? Esse relatório constatou, por exemplo, que nós temos uma média de 56 mil pessoas assassinadas todos os anos, e esse é um índice que é considerado epidêmico pela ONU. Né? E esse é um índice que tem se alterado muito pouco ao longo das últimas 3 décadas. Consta desse relatório também que esses homicídios dolosos, eles não se distribuem de forma aleatória e indiscriminada, muito pelo contrário, eles têm um alvo preferencial muito bem delimitado. Então, 53% das pessoas vitimadas por esses homicídios são jovens, 77% delas pessoas negras e 93% delas pessoas do sexo masculino. Né? De modo geral, como resultado, o que a gente tem hoje é que, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Conclusão desse relatório, aquilo que a gente já sabe. O Estado brasileiro, direta ou indiretamente, provoca o genocídio da população jovem negra no Brasil. É importante esse relatório, é importante ressaltá-lo, justamente por ser um documento institucional, né, de um dos poderes, né, da República, reconhecendo e utilizando essa nomenclatura genocídio para designar essa relação existente entre o aparato policial, o aparato punitivo e a juventude negra. De modo que, quando a gente fala em genocídio, a gente não está sendo hiperbólico, a gente não está fazendo uso do termo para chamar a atenção, não é uma nomenclatura que a gente está usando de forma aleatória, não, é a nomenclatura adequada para retratar uma situação realmente de extermínio. De acordo com o conceito da ONU de genocídio, o genocídio designa todo ato que visa destruir, matar, limitar a reprodução física, cultural e social de um determinado grupo étnico, racial ou nacional. Eu queria citar algumas recomendações que constam desse relatório, porque elas são diretrizes e têm sido diretrizes para a nossa atuação no núcleo. Efetivamente, com a mudança de governo federal, tornou-se ainda mais difícil a gente conseguir avançar nesse enfrentamento. Mas essas recomendações, eu acho importantes que a gente recupere elas, resgate elas e veja como é que a gente pode utilizá-las na nossa luta. Essa CPI sugere que seja definido um protocolo de padronização de dados e informações sobre segurança pública, com o objetivo de uniformizar procedimentos e instrumentos de coleta de dados relacionados à segurança pública, produzir dados sobre gênero, raça e idade das vítimas, para a construção de análises e cadastros nacionais mais precisos e políticas públicas mais eficazes nessa área. A fundação de um Banco Nacional de Dados sobre Violência. A criação de um Observatório Nacional sobre Violência no âmbito do Congresso Nacional para fiscalização e monitoramento da gestão da segurança pública. O desenvolvimento de um Plano Nacional de Redução de Homicídios. O banimento dos chamados autos de resistência. A gente tem uma luta histórica contra os autos de resistência e a gente sabe que hoje eles continuam existindo, ainda que com uma terminologia distinta. Né? A gente vê muito o uso da nomenclatura morte decorrente de intervenção policial. Na prática, o resultado é o mesmo. As pessoas responsáveis por essas mortes, os agentes públicos responsáveis por essas mortes, não são efetivamente investigados. Vejam, são recomendações que já foram feitas pelo Senado Federal, que poderiam ter um impacto nessa questão, mas elas estão lá engavetadas, esquecidas. Eu acho que vale a pena a gente resgatar e pensar, inclusive, a nível de instâncias internacionais, como é que a gente pode mobilizar a CIDH ou a própria ONU para garantir que o Estado brasileiro cumpra essas recomendações. Paralelamente a isso, parece que esse é um movimento que os movimentos também já têm feito. Né? A gente viu que, recentemente, diversas entidades dos movimentos negros estiveram em Kingston, na Jamaica, né, numa reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Me parece que, no contexto específico que o Brasil vive, essa articulação em âmbito internacional, esse acionamento dessas cortes internacionais é uma estratégia importante. Além disso, no núcleo, a gente tem procurado trabalhar, primeiro, com a questão
qual é o papel do Ministério Público na fiscalização da atividade policial. O que é que tem sido feito nesse aspecto? Existe um grupo de trabalho, foi construído, inclusive, com grande protagonismo da rede, que envolve membros do Ministério Público para pensar essa questão. A gente, no Núcleo, tem acompanhado esse grupo e buscado ver de que maneira a gente consegue incentivar o Ministério Público a adotar ações mais efetivas para investigar e reprimir aqueles batalhões que têm os maiores índices de letalidade dentro da cidade de São Paulo. Nós temos acompanhado também a Comissão de Direitos Humanos do CONDEP, né? Justamente porque uma das diretrizes do plano de atuação do CONDEP é justamente a educação dos agentes de segurança pública em questões relacionadas a direitos humanos. É uma questão bastante difícil de avançar, mas é um espaço que conta com representação da SAP, da Fundação Casa, das polícias civil e militar, e nós temos tentado construir dentro desse espaço a importância de que você tenha não só conteúdos de direitos humanos nos processos formativos desses agentes públicos, mas participação social também dentro desses processos. Uma das outras coisas que a gente tem procurado se articular é a questão do pacote anticrime do Moro. Como vocês sabem, é um pacote que está sendo discutido dentro do Congresso no momento. Nós temos, e participamos aqui, enquanto Defensoria Pública de São Paulo, da criação de uma comissão nacional de igualdade étnico-racial, vinculada à Associação Nacional dos Defensores Públicos, e nós conseguimos que a presidenta dessa nossa comissão, que é a Defensora Pública do Rio de Janeiro, Lívia Cáceres, pudesse falar sobre o pacote anticrime do Moro numa audiência pública no Congresso, né? E trazendo a nossa crítica a esse pacote a partir do nosso viés racial. Para a gente é extremamente preocupante esse pacote. Eu gostaria de destacar um ponto, que é a questão da flexibilização das regras para a legítima defesa, que as pessoas que matam jovens negros periféricos, os agentes públicos que praticam esse tipo de conduta, eles já não respondem por esses crimes, e agora a gente tem um pacote que busca dar todo o conforto legal, todo o respaldo legal, para que essas pessoas possam continuar fazendo isso e intensificar essas práticas. Saiu um dado recentemente que o número de mortes letais nesses primeiros 4 meses de governo Witzel aumentou significativamente. E não tenho dúvida de que isso é resultado de um discurso oficial, né, de Estado que legitima o abate, que legitima a execução sumária dos nossos jovens. E o pacote anticrime do Moro, ele vem para, mais uma vez, respaldar esse tipo de prática, né, a partir da criação de um perdão judicial ou de uma diminuição de pena para os excessos puníveis que seriam praticados por esses agentes públicos em legítima defesa. Então, para a Defensoria Pública, o combate a esse pacote é fundamental, né? É um pacote que se propõe a combater o crime, a combater a corrupção, mas que, na verdade, ele só vem para contribuir para o incremento dos níveis de violência contra a pessoa, na medida em que ele estende, amplia as possibilidades, né, de matar, supostamente, em legítima defesa, e que se vale de um repertório de que nós vivemos uma espécie de guerra civil no país. O repertório, toda a justificativa do projeto vale de um discurso de que nós vivemos praticamente em guerra, né, de que existe uma guerra dentro das favelas, a guerra contra o crime, e que dentro dessa guerra os agentes públicos deveriam, portanto, ter autorização para matar preventivamente. E o que a gente tem chamado a atenção é de que não existe guerra. Os dados não demonstram a existência de guerra, porque as mortes de um lado da trincheira, elas são muito maiores, muito mais volumosas do que as mortes de agentes públicos. Evidente que a morte de agentes policiais é também um efeito dessa lógica genocida, né, porque a gente sabe que esses agentes policiais, em sua maioria, são também pessoas negras,
mas não dá para a gente convalidar esse discurso de guerra, porque, na verdade, não temos uma guerra. O que a gente tem é o extermínio, e é o extermínio da juventude negra. Então, nos parece também essencial fazer o enfrentamento ao pacote anticrime, temos nos articulado nesse sentido. E, por fim, uma frente importante nesse debate é a questão da lei de drogas, e compreender o papel que a lei de drogas cumpre para promover o superencarceramento, para promover a criminalização da juventude negra. Nós temos agora pautado no STF a discussão sobre a descriminalização do porte de droga para consumo pessoal. Nesse contexto, saiu uma matéria da agência pública, eles fizeram um estudo de diversas sentenças proferidas pelo Tribunal de Justiça durante o ano de 2017 e concluíram que os negros são mais condenados por tráfico que os brancos e por quantidades de droga inferior. Então, para a gente é muito importante essa discussão também sobre não só a descriminalização do uso de entorpecentes, mas a necessidade de rever toda a nossa política de drogas, que na verdade é uma política de guerra às drogas, mas que a gente sabe que é de guerra aos pretos, pobres e periféricos. Acho que esse é um ponto central também. E, por fim, me parece que precisamos avançar no debate sobre controle externo e participação social dentro das instituições do sistema de justiça. É muito difícil a gente fazer frente a essa lógica genocida que está sendo executada pelas polícias com a conivência, com a leniência do Ministério Público e do próprio Judiciário, se nós não temos instrumentos de incidência dentro dessas instituições, né? Então, como é que a gente avança para garantir ouvidorias externas dentro dessas instituições e mecanismos de participação social? Na história da Defensoria, esses instrumentos têm sido essenciais para que a gente tenha uma instituição voltada para a demanda das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas, da população negra, e me parece fundamental também que a gente tenha uma agenda de abertura dessas instituições para a participação social, para o controle externo. A questão das ouvidorias externas é um exemplo de como a gente pode avançar nesse debate. Então, por hora, é isso. Queria agradecer imensamente o convite. Para mim é uma honra realmente participar, colocar o núcleo de diversidade e igualdade racial da Defensoria à disposição para construirmos estratégias e ações conjuntas nessa agenda antigenocida. Obrigada.